Como Jesus explica a convivência do bem e do mal na história da salvação? No estudo de hoje, nós vamos entender por que Deus permite que o trigo e o joio cresçam juntos e como Ele, na sua soberania, vai conduzir o momento da colheita. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que privilégio ter a sua companhia, que bom estarmos juntos nesses primeiros dias de 2026, estudando a palavra, aprendendo mais sobre os ensinos de Jesus. E essa semana estamos estudando sobre o ensino das parábolas. Uma forma simples, uma forma acessível de entender os valores do reino, entender quais são os valores daquele que se diz ser de Jesus. E eu convido você a estudar comigo aqui no programa Escola Bíblica. Sabe que aqui a gente estuda os nossos estudos que estão nas nossas revistas e também os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital, tá bom? Como você faz? Simples, para estudar pelo WhatsApp, olha, vai aparecer aí agora, vou virar para essa câmera e agora eu vou para essa que daí eu vou ver o número mais pertinho aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? 12982000062, 12982000062. É isso mesmo que está escrito aqui, ó. Estude a Bíblia pelo WhatsApp. Salva esse número, que é o número da esperança, escreve estudo e ela vai te perguntar, quer estudar? Você vai responder que quer. Letra A, é só escolhinha, tá? Só escolher, A, B ou C. E depois, nos estudos também, vai ser A, B ou C. Ó, aqui, vamos ver, ó, ela está fazendo pergunta para mim aqui já. Olha, e ela está fazendo pergunta sobre a parábola que a gente estudou ontem. O que significa boa terra, representado na parábola de Mateus capítulo 13. E aí ela vai dar os versos aqui, olha só. Aí ela vai perguntar, é o que ouve e pratica a tradição da família? É o que ouve e pratica os ensinos do líder religioso? Ou o que ouve e pratica os ensinos da Bíblia? A, B ou C? Coloquei a resposta. Você já sabe, né? Qual é? Sabe, né? Você viu? Ó, aí ela já escreveu. Parabéns, Gilmar. Você acertou. Envie um ok para continuar. E assim vai. Então, assim você vai escolher fazer o seu estudo. E você vai conferindo os textos. Já veio outra pergunta aqui, ó. E aí você vai interagindo 5 a 8 minutos para você fazer cada lição. É pelo WhatsApp, você ainda pode estudar com alguém se você quiser. 12982000062. Quanto custa isso? Nada, só à sua disposição. Tá bom? Vamos estudar? Hoje tem outra parábola, lindíssima, com lições maravilhosas para a gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Nos dê tranquilidade, paz. Eu não sei que tipo de ambiente o meu querido telespectador está assistindo agora. Talvez alguns estejam tranquilos, num ambiente tranquilo, outros talvez tenham um barulho, mas que nada distraia o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Eu clamo que o Espírito Santo trabalhe, nos dê compreensão. Eu oro por cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia
no Evangelho de Mateus, o capítulo 13. Nós vamos continuar hoje a parábola do joio, e essa parábola está descrita a partir do verso 24. Essa é a nossa lição 6, o que Jesus nos ensinou através das parábolas. Depois de mostrar diferentes tipos de solo, como nós vimos ontem, de solo que produzem respostas distintas, melhor, a palavra, Jesus segue revelando outros mistérios do reino. Ontem nós vimos que o nosso coração, ele pode ser um solo de beira de caminho, um solo pedregoso, ou rochoso em algumas traduções, um solo com espinhos, ou um solo que é de boa terra. A semente é a mensagem da palavra e como a gente reage. Jesus explicou isso para os seus discípulos e agora ele vai continuar a contar os valores do reino apresentado, os mistérios do reino apresentado através das parábolas. A primeira parábola nos levou a olhar para dentro, o terreno do coração, como eu reajo. Agora ele nos convida a olhar para fora, para o campo inteiro em que trigo e joio crescem lado a lado. E é lógico, esse ambiente é um ambiente onde pessoas dizem seguir o mesmo caminho, a mesma direção, aqueles que receberam a mensagem. A atenção não é apenas interna, ela é também histórica e coletiva. E o mestre não foge desse tema, ele ilumina. E a gente tem essa descrição ao longo de todo o estudo da Bíblia. A gente percebe isso. Ao longo do estudo da palavra, a gente percebe esses desafios que pessoas que diziam ser de Jesus estavam sendo fiéis e pessoas que rejeitavam a Jesus estavam ali também juntas, todas congregando. A gente vai entender isso na parábola. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus, o valor do reino aqui, como eu mencionei ontem, que agora ele vai usar. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Sequência. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde então vem o joio? De onde vem a erva daninha? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Quer que a gente arranque as ervas daninhas? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Está entendendo o contexto, a explicação da parábola? Deixem que cresçam juntos, trigo e joio, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro, diz o texto. Vamos entender aqui a ilustração, A presença de joio não significa fracasso do semeador, significa que o reino produz impacto suficiente para ser atacado. E a gente vai ver isso na sequência, na explicação da parábola, a gente vai ver isso. Mas só para a gente entender aqui, que fique claro que neste período, mais uma vez, Jesus está usando ilustração de cenários que para eles eram familiares. E Jesus usou os solos, e agora Jesus está dizendo que dentro de uma plantação tem a semente boa que vai crescer, mas a gente tem a erva daninha. Muitas vezes, essa prática da erva daninha ser semeada junto era uma prática de alguém que até queria se vingar do proprietário de uma colheita. Ele semeava ali a semente ruim.
a erva daninha. E essa erva daninha, o joio, era muito semelhante somente quando estivesse na época da colheita, que era uma época que todos se envolviam de muita atividade, muito trabalho, é que eles se diferenciavam ali, os brotos se diferenciavam daquilo que era trigo e daquilo que era joio. E os servos perguntam, Senhor, mas o Senhor não semeou só a boa coisa? Não, mas houve um inimigo que semeou o contrário. Houve um inimigo que colocou o joio. E o trigo e o joio crescem juntos. Aquele que diz que é de Jesus e aquele que diz que é, e o que diz que é e não é, crescem juntos. Estão na mesma comunidade. Agora vai chegar o momento, e ele diz, haverá um momento em que vai ter uma separação, mas não somos nós. Por que não é o momento agora que vai ser feita essa separação? Por que agora não é o momento? Ele deixa de forma muito clara, porque você pode errar e você pode arrancar junto com o joio e o trigo. Ou seja, se você começar a direcionar e se colocar como juiz, você pode se equivocar. Aqui, nós vamos para a explicação, porque os detalhes da parábola, né, a gente vai até adiantando, porque esse é um tema muito interessante. A gente, queridos, tem a tendência de sermos juízes. A gente tem a tendência de dizer este é e este não é de Jesus. Mas nós não vemos como o Senhor vê. Nós vemos o exterior, o Senhor vê o coração. Eu citei ontem, nós ficaremos surpreendidos porque alguns que a gente não põe fé. Já teve aquela pessoa que você não pôs fé? Entende essa expressão? Eu não ponho fé nesse aí, não. E você se surpreendeu? Você achou que não ia vingar? Né? Já aconteceu isso com você? Espiritualmente pode acontecer isso com a gente. A gente pode olhar para alguém e dizer assim, esse aí, isso não vai dar nada. E na eternidade nós podemos nos surpreender. Nós podemos avaliar aquele que tem ar de piedade, sabe? Aquele que parece ser, mas pode não ser. Por isso o Senhor disse, não é a hora. Não é a hora para colher. Mas estou adiantando a explicação aqui, vamos na sequência. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se deles, estamos agora no verso 36, os seus discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus vai explicar. Jesus respondeu, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Deus sempre vai semear, aqui através de Jesus Cristo. O campo é o mundo. De forma geral, o mundo religioso, porque eles estavam envolvidos. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os cefeiros são os anjos. Aqui Jesus já deu o caminho. A boa semente, quem semeou foi o Filho do Homem. Esta é a mensagem de salvação. O campo é o mundo. A gente pode aplicar de forma geral aqueles que eu não posso julgar se estão salvos ou perdidos, de forma geral, e posso olhar para o meu ambiente religioso também. Porque muitos que se dizem ser, como eu mencionei, podem estar convivendo e não são. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que aceitaram verdadeiramente. O joio, os filhos do maligno. E quem é o inimigo? O diabo, que semeou aquilo que é errado no coração destes, que agora se tornam seus filhos e vão conviver com aqueles que são filhos de Deus, mas procuram a destruição. A colheita é o fim dos tempos. E os cefeiros são os anjos. E quando a gente vai para o Apocalipse,
a gente vê isso de forma muito clara sendo apresentado. Verso 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos, da mesma maneira. Como será no fim dos tempos? E o Senhor faz a descrição no verso 41 e verso 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba, haverá o momento em que o Senhor vai separar aqueles que servem de pedra de tropeço. E aqui eu posso aplicar de duas maneiras. Eu posso aplicar dentro do ambiente religioso, dentro de uma, vamos dizer, de uma igreja, dentro de uma igreja, porque tem indivíduos que são pedra de tropeço dentro de uma igreja, é exatamente assim. Indivíduos que se dizem ser de Jesus, mas semeiam a discórdia, semeiam ideias que não estão de acordo com a palavra, ou mesmo pelo seu próprio exemplo, dizem uma coisa, mas vivem outra e servem de escândalo para os outros. Eu falei ontem, isso não, a minha base de crença não pode ser nas pessoas, mas as pessoas têm que ser uma bênção para a minha vida, ou deveriam ser, eu devo ser, né? Vou começar comigo, né? Porque a gente tem a tendência sempre a olhar, o outro tem que ser, né? Eu tenho que ser uma bênção para você, eu tenho que ser uma bênção, eu não posso ser uma pedra de tropeço para você, não pode ser um atrapalho na sua fé, através da minha conduta, uma coisa, né, falar uma coisa e fazer outra, entende? Isso pode acontecer e o Senhor está dizendo um dia, este será colhido. Este foi a erva daninha. Ele até dizia ser do Senhor, mas não foi do Senhor. E a gente vê isso no Sermão do Monte, que o Senhor vai chegar no momento e vai dizer assim, você praticou iniquidade. Não, Senhor, eu era do Senhor. Não, mas você não estava vivendo de acordo com a palavra. E esse vai ser separado. Agora, quando eu olho de forma geral, quando eu olho para o mundo, existem indivíduos que apresentam filosofias, que apresentam ideias, que são contra a palavra de Deus e que a gente convive. E a gente tem que manter essa convivência até para revelar o amor de Jesus, mas eu não posso, e eu tenho que ter cuidado em relação a isso. Eu às vezes posso ser influenciado negativamente, entende? E pode isso abalar minha fé, é uma pedra de tropeço. Eu quero crer, eu gosto sempre de olhar para essa parábola dentro do meu ambiente religioso. Pessoas que convivem e que crescem juntos, que aí é importante, né? Quem faz a colheita? É o Senhor que manda, os anjos fazem, mas é o Senhor que diz. Não sou eu. Não sou eu. Por isso eu quero bater de novo nessa tecla aqui, assim, ó. Não olhe para o indivíduo e diga, você não tem solução. Não olhe para o indivíduo e diga assim, não, você não tem esperança. Entende? Não tem. Não faça isso. Nós não temos essa responsabilidade. Nós não temos total discernimento do que há no coração de um indivíduo. Eu não estou falando daquele que vive um pecado deliberado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Entende quando eu digo pecado deliberado? Aquele que vive na pecaminosidade e você sabe que ele está, né? Não estou falando desse. Estou falando daquele que tenta disfarçar piedade. Não, eu não tenho como julgar. Ou como aquele que diz assim, que é extremamente fiel, eu digo, não, esse é do Senhor. Não é meu papel. É isso que o Senhor está dizendo. Esse papel de julgamento só o Senhor vai fazer. E o Senhor fala sobre o fim desses. Então os justos, aqueles foram lançados na fornalha, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu sei que essa não é uma fala simpática. Dizer que aqueles que
praticaram o mal, aqueles que foram pedra de tropeço, serão lançados na fornalha acesa. Quando a gente lê o Apocalipse, agora deixa eu te dizer, é que a gente tem a ideia de salvação, de forma geral, o Senhor tem que salvar todos. Não entra na nossa compreensão que um Deus de amor vai destruir. Não entra. E a gente é motivado a ter esse discurso de que não haverá juízo. E eu quero te dizer uma coisa, que aquele que se perdeu, aquele que se perderá, não se perderá porque o Senhor quis que ele se perdesse. Aquele que se perderá, irá se perder, porque essa foi uma decisão dele, uma persistência dele. Porque o Espírito Santo, ele é incansável para salvar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor deseja salvar todos, todos. Só que nem todos serão salvos. Compreende isso? Fica claro isso para você? Que o Senhor deseja a salvação, só que o Senhor não pode forçar. Por isso eu quero que você entenda que o ato final de separar o trigo do joio é um ato de justiça. O Apocalipse deixa claro que há um clamor por aqueles que morreram, aqueles que sofreram, há um clamor de forma ilustrativa, né? Porque os mortos estão dormindo, mas há um clamor do sangue dos mártires, sabe, que foi derramado. Até quando, Senhor? E aqui é uma evidência nos valores do reino de que o juízo um dia virá. Ele não tardará. Nós não aceitamos o Senhor por medo? Não. Nós não aceitamos o Senhor porque temos medo de irmos para o lago de fogo? Não, não é por isso. Nós aceitamos porque o Senhor nos ama e nós somos motivados porque Ele nos amou primeiro e morreu por nós. Entende? Agora, o Senhor está dizendo como será o futuro, como será o fim. Por isso que Ele diz que os justos vão resplandecer. É esses que vão ficar para viverem a eternidade. Algumas lições importantes para nós compreendermos desta parábola. Jesus ensina que os discípulos não devem viver ansiosos, tentando controlar tudo e todos. Jesus está ensinando isso. A missão é eu ser bênção, eu ser trigo. Não é eu identificar o joio. Aqui são os fiscais de igrejas. Talvez você viva numa comunidade religiosa e às vezes eu encontro pessoas que ficam fiscalizando a vida dos outros. Eu tive a oportunidade, como pastor de igreja, muitas vezes de receber pessoas que vinham trazer, né, ficha de outros, ficha no sentido de, né, pastor, é isso, está acontecendo isso, o senhor já viu, o senhor está sabendo, sabe? Não é, o meu papel não é esse. Eu não estou dizendo, e aqui eu já vou repetir, que não é uma posição que a igreja não deva buscar aquele que esteja em pecado deliberado, mas esse eu vou atrás, eu vou primeiro acolher, eu vou abraçar, vou perguntar o que eu posso fazer por você. Não é ficar querendo identificar o joio. Infelizmente, a gente tem aqueles que querem só identificar o joio e não querem ser trigo, não querem ser bênção, entende? E o Senhor diz, não, não é isso que você vai fazer. Seja trigo, seja bênção. Deus é quem vai separar o joio do trigo no tempo certo. Não sou eu que vou agir, não sou eu que vou fazer isso. A paciência de Deus, queridos, não é fraqueza, mas é misericórdia. Ele espera o amadurecimento para que a separação seja justa e seja completa. De alguma forma, isso me leva a recordar
quando o inimigo de Deus se rebela no céu? Porque o Senhor não destruiu? Porque o Senhor, essa é uma pergunta que eu ouvi muitas vezes como pastor, quando dava aula no ensino médio. Pastor, mas por que Deus não matou o diabo, não destruiu o diabo e os seus anjos? Porque o Senhor deixa que o caráter do inimigo se revele, por isso. E que se o Senhor tivesse destruído, matado naquele momento, como os outros anjos seguiriam o Senhor? Como seguiriam? Medo. E o amor lança fora o medo, e nós seguimos porque amamos, não porque temos medo. Nós seguimos porque queremos ser o sol que vai resplandecer, não porque temos o medo de não irmos para a fornalha. Por isso o Senhor vai deixar para que o caráter desse, é o caráter que vai diferenciar o salvo do perdido. O chamado é a vigilância, perseverança, autenticidade, sem assumir o papel de juízes, pois a colheita pertence ao Senhor. A parábola do joio e do trigo nos lembra que o reino cresce silencioso e o que Deus planta é também o que Ele vai colher. Queridos, um dia o Senhor vai separar e o que vai diferenciar é quanto eu permiti que o Espírito Santo transformasse minha vida, meu caráter, e eu agora estou evidenciando o seu amor. A religiosidade não tem peso na balança. Não estou dizendo que a gente não deva ter ritos religiosos, não. Mas não é a aparência de piedade que vai nos levar à salvação. É o viver de um coração que foi transformado pelo Senhor Jesus. Eu vou evidenciar isso. Não é o faz de conta. É quanto eu me rendi, quanto eu reconheci que sou pecador, quanto eu reconheço minha limitação, minhas limitações e quanto eu preciso de transformação. É isso que vai diferenciar. Enquanto isso, trigo e joio crescem juntos. Mas o justo juiz virá e não tardará. E ele vai dizer, essa é a hora da colheita. Que a gente resplandeça como o sol. Mas que a gente resplandeça hoje, que a gente seja a bênção hoje. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque em Ti há transformação. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos Te seguir por amor, porque um dia queremos resplandecer. Queremos hoje já ser luz, através do Senhor. Não porque a gente tenha medo, não. E que a gente não julgue, Pai. Que a gente não julgue. Não diga aquele é joio, aquele é trigo, não. Que a gente seja trigo, que essa seja a nossa maior preocupação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. E a gente se encontra amanhã, aqui, em mais um programa Escola Bíblica.